Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. O Senhor nos envia para anunciar a boa nova. Meus irmãos, eu quero que você de fato fique conosco do início até o final do vídeo. Amém? Para que você possa entender de fato essa pregação. Tem coisas da vida que são escolhas, mas tem coisas que não são devidas às nossas escolhas. São consequências da vida. Acontece. Mas tem coisas que a gente acaba herdando dos nossos familiares. Como assim? Vou te explicar. Por exemplo, quando um casal busca ter filhos, ele fala assim, eu quero ter filho do sexo masculino, eu quero ter filho do sexo feminino. Não. Simplesmente o que vir, eles acolhem. Se vir menino, glória a Deus. Se vir menina, glória a Deus. Aleluia. Eles não escolhem. E assim são as crianças. Eles gostam. Não, Jesus, eu quero ser filho daquele e daquela. Tá bom, isso não escolhe. Acontece. São coisas da vida que vêm. Entende? Ninguém escolhe bem assim, Jesus, eu quero ter o cabelo liso, eu quero ter o cabelo cacheado, eu quero ter o cabelo grisalho, eu quero ter o cabelo preto, eu quero ter o cabelo loiro, eu quero ter uma boca pequena, uma boca carnuda. A gente não escolhe isso. Eu quero ser pardo. Ninguém escolhe isso. Tem coisas que a gente escolhe, mas tem coisas que a gente não escolhe. O que a gente pode escolher? Com quem a gente vai casar. Isso você pode escolher. Você pode escolher o carro que você quer adquirir. Isso você pode escolher. Você pode escolher a casa que você vai comprar. Próximo de quem você vai morar. Se vai ser vizinho A ou B. Só que mesmo você escolher essa casa, o vizinho, ele pode um dia vender aquela casa e por você escolheu aquele vizinho, que aquele vizinho talvez era bom, mas agora por via do destino aconteceu que agora veio um vizinho chato, barulhento, ou não. Entende? Eu quero que você entenda, tem coisa que faz parte da vida, mas tem coisa que foi suas escolhas, mas tem coisa que a gente nunca vai escolher. Entende? Por exemplo, quando você casa, você escolheu o cônjuge. Só que vem junto a família dele, os amigos dele. Você não escolheu os amigos e a família do seu cônjuge, mas vem junto. Então vem toda a realidade por trás, entende? Você escolheu o cônjuge, mas vem tudo como, de fato, como brinde. Entende? Mas é isso que a gente precisa entender em nossas vidas. Isso faz parte. Mas, e aí, meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Você não foi algo proposital. Você não foi algo por acaso, uma tentativa. Não, Deus te escolheu. Ele te chamou. Ele te convidou. Ele te convocou. Ele colocou o seu nome na lista, dizendo, eu te envio para anunciar a boa nova. Entende? Deus o escolheu. E Deus me escolheu. Deus nos escolheu. Agora, entenda uma coisa. Talvez você vai pregar na sua própria casa. Talvez você vai pregar na sua própria rua. Talvez você vai pregar na sua comunidade, da palavra. Talvez você vai pregar na sua paróquia, na sua diocese, no estado, no Brasil ou fora do Brasil. Mas o Senhor, Ele te escolheu para anunciar a boa nova. Mas nós precisamos entender sobre as escolhas de Deus. Porque, veja,
Humanamente falando, quando a gente olha para quando Deus chamou os 12 apóstolos e depois os 3 para ficar mais próximo dele, nós muitas vezes não entendemos. Muitas vezes nós não entendemos. Mas se você for olhar, vamos aqui entender aqui, Mateus, antigamente era Levi, uma pessoa que maltratava o povo, uma pessoa que abusava do seu poder, entende? Explorava do próximo, do outro. Então, tinha pessoas melhores para Jesus escolher? Tinha, mas Jesus quis escolher Mateus. E Jesus transformou Levi em Mateus. A potência que se tornou Mateus, entende? É isso que você tem que entender. Deus quer fazer você uma grande potência da evangelização. Como? Eu não sei, eu não entendo as escolhas de Deus, e a gente nunca vai entender essas escolhas. A gente, humanamente falando e olhando, se a gente for olhar qualidade, certo? Qualidade. Como assim, Wênio? Olha para os 12 apóstolos. Pedrão, querido, Pedrão só fala aramaico. O primeiro papa deveria ser Paulo. O Paulo é mais inteligente que Pedro. Mas é Pedro, papa. E Paulo foi submisso a Pedro. Como entender isso? Você nunca vai entender os mistérios de Deus. Mas Pedro se tornou uma grande potência. Foi o nosso primeiro papa. E nós somos submissos a Pedro. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode dizer, Wênio, eu não tenho qualidades. Eu não tenho virtudes. Eu não tenho dons, talentos. Como você, como um padre, um missionário, um pregador. Meu irmão, olha para você ver as escolhas de Jesus. Olha Tomé da vida. Quanto que Tomé é massacrado muitas vezes por nós. Tomé é aquele que duvidou. Tinha tanta gente com mais fé. Olha a viúva de Naim, mulher com fé. Olha aquela mulher que hemorrágica. Olha Bartimeu. Entende? Tinha mais gente com fé do que Tomé. Você está entendendo muito bem o que eu quero que você entenda? A gente não entende os mistérios de Deus, mas Deus, ele pode transformar você em uma potência. Eu ouvi um glória a Deus aí. A gente não entende esses mistérios de Deus. A gente não compreende. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Presta atenção aí, dá um glória a Deus, comenta abaixo, glória a Deus. Deus pega um caco e transforma um jarro bonito e belo. Deus pega aquela lama podre, modela. Você tá entendendo muito bem? Deus não tem mão. É sentido figurativo, certo? Quando fala com sua própria mão. Deus não tem mão. Deus é espírito. E ele faz um jarro. Um jarro de ótima qualidade e valioso. Entende? Valioso não é o termo dinheiro. Não, porque não tem dinheiro que nos compra. Nosso valor é valor de sangue. Nós somos preciosos. Então você não tem valor. Não é? Sem valor não quer dizer que você não tem valor nenhum. Quer dizer que não tem dinheiro que te pague. Então você é muito precioso. Você é uma potência. Mas essa potência, de fato, é Deus que faz de nós. Não é você. Não é eu. Não somos nós. Não é o seu dom. Não é a sua qualidade. Não é a sua formação. É claro que Deus também vai utilizar a sua formação, a sua sabedoria, das suas habilidades. Mas entenda, não é isso que te faz essa potência. Certo? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Como que a gente entende? É o Espírito Santo que nos faz essa potência. Entende? Veja, presta atenção que você tem que entender essa pregação. Paulão era o quê? Paulão matava os cristãos. Ele era um homem inteligentíssimo. Falava grego, aramaico, hebraico. Muito inteligente. Um homem de fato inteligentíssimo. Estudou na escola de Gamaliel. Tem um mais inteligente que Paulão? Não tem. Mas
antes do Espírito Santo, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos. Veja, inteligência Paulo não tinha, mas ele não sabia utilizar a sua inteligência para o bem. Então, após o Espírito Santo, ele se tornou uma grande potência. Entende? É isso que você tem que entender uma coisa. Se você olhar assim, Pedrão era um chucro. Não sabia nem conversar. Mas era um pescador. Claro que ele já era um empresário já. Ele cuidava de peixes e tal, ele tinha seus funcionários. Mas ele pastoreava os seus funcionários. Mas após o Espírito Santo, Pedrão tornou uma potência. Um homem que discernimento era com ele mesmo, véio. Resolveu os problemas da igreja primitiva, da igreja nascente, foi com Pedrão. Então, se hoje a igreja está do jeito organizado, do jeito que está, a gente tem que dizer que foi Pedrão, foi os apóstolos. Aí não tem como negar isso. O Espírito Santo iluminou eles. Entende? Então, se você ler a Bíblia antes do Espírito Santo na vida de Pedrão, você vai falar assim: não, Jesus, você enganou Jesus, você chamou o cara errado, você devia chamar Paulão para organizar a igreja. Mas Jesus chamou Pedro. E a igreja, se você olhar a organização da igreja, a hierarquia da igreja, tudo foi Pedrão que fez. É claro, conforme o tempo foi organizando mais e mais, que sempre assim, todo tempo ele vai precisar organizar um pouco mais. Mas de princípio foi Pedrão. Você está entendendo muito bem? E Deus o capacitou. Deus forjou em Pedrão essa sabedoria. Deus deu a ele essa inteligência. Porque o Senhor escolheu Pedrão. Só que ele poderia muito bem ser uma pessoa que procrastinasse. Um homem totalmente negativo, pessimista. Mas Pedrão não. Olha para a vida de Pedrão. Você percebe um homem de fato de autoridade. Por isso que ele é nosso Papa. Antes do Espírito Santo, um homem medroso. Pós Espírito Santo, um homem corajoso. Pensando que um homem que deu a vida, não renunciou à fé, ao cristianismo por nada. Você viu a coragem dele. Nós sabemos da coragem de Pedrão. E isso é para mim e para você. Eu tô te contando essa história desses dois homens, grandes homens, e você também pode ser um grande homem, uma grande mulher. Não é no sentido estatura, mas é cheio, transbordante do Espírito Santo. Você pode ter essa potência grande, mas precisa que eu e você vivam os mistérios de Deus, entende? Para anunciar a boa nova. O segredo é se abrir para o Espírito Santo, é deixar o Espírito Santo, porque escolhido você já é, entende? Você já tem as armas espirituais, é o Espírito Santo. Você tem que usá-la, e usar bastante o tempo todo, dia e noite e dia. Você tem que invocar a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, sobre o teu matrimônio, sobre a sua casa, sobre os seus pais, sobre os seus filhos. O Senhor já te escolheu. O Senhor já designou você o cargo, a função. E agora, como eu vou usar? Como de fato eu vou viver aquilo que Deus espera da minha vida e da sua vida? Entende? Aí, meu irmão, é anunciar a boa nova. É falar, anunciar é dizer, falar da boa nova. Eu vou trazer algo aqui pra vocês, dar coisas práticas, para que você entenda muitas vezes o que tem acontecido. E eu quero que você não seja semelhante ao que eu vou dizer aqui. Quando a gente vai em um velório, as pessoas chegam bem assim, bate nas costas da pessoa. É assim mesmo, irmão, é assim mesmo. Gente, como é que é assim mesmo? Quer dizer que ele deveria ter morrido mesmo? Não. Fica assim não, moço. Jesus o ama.
fica alegre, feliz, chora não. É isso que não deveria dizer. Bater nas costas, é assim mesmo, faz parte. Entende? Não. A gente vai no velório muitas vezes, bem assim, a pessoa fala assim, é assim mesmo, eu entendo. É assim mesmo. Não quer dizer que ele deveria ter morrido mesmo, meu irmão? Não. Eu fui uma vez visitar uma mãe, a mãe tinha perdido o filho, e o filho tava na vida das drogas. E aí pessoas vão lá visitar a mãe, conversando, momento de oração. E acabamos de rezar, eu vi muitas pessoas falando pra mãe bem assim, mãe, é assim mesmo, porque pela vida que seu filho estava vivendo, o destino dele era a morte. O destino dele era essa mesmo. Meu irmão, minha irmã, a gente não pode falar essa besteira, você tem que dizer a boa nova. Você não pode dizer isso. Não. Você tem que anunciar a boa nova. Mãe, Jesus está contigo. Confia em Deus. Deus está aqui. Se alegra no Senhor. Entende? A gente muitas vezes ouve assim, pela vida que o seu marido está tendo, só vive na cachaça, o destino dele agora é só a morte. Não. Não é a morte. O destino dele é o céu e o paraíso. A gente precisa dizer, ei, você precisa beber agora de outra água do Espírito Santo. Entende? Então falta muito em mim e você. Eu lembro que um dia, eu conversando com a mãe, e a mãe estava muito triste com o filho, e o filho depois entrou em depressão, porque ele chegou da faculdade e disse pra mãe, fui reprovado, não passei na prova vestibular. É assim mesmo, meu filho, a prova é difícil. Tudo bem, é assim mesmo. E esse filho não quis fazer mais nenhuma prova de vestibular, nem de Enem. Essa mulher é católica, vai na missa todo domingo. Não, não é assim. O que ela deve dizer? Meu filho, você não passou nessa prova de vestibular, mas você vai entrar agora no cursinho e na próxima vestibular você vai passar em nome de Jesus. Porque você é inteligente, é isso que você é, meu filho. É isso que eu e você, como católico, batizado, filho espiritual de São Padre Pio, devemos dizer, meu irmão. É dizer a boa nova, que é o amor, que é a esperança. Pessoas dizem assim, a esperança é a última que morre. Não! A esperança nunca morre. A esperança sempre está viva e viva eternamente. É dizer, confia em Deus. Acredita, entrega tudo no Senhor. Não é dizer, a esperança é a última que morre. Não. Na Bíblia está escrito que a esperança não nos decepciona. Então, e jamais irá nos decepcionar. Então a gente precisa ter esperança. Sempre ter. Sempre acreditar. Sempre confiar. Acredita, confia, vai pra frente, vai pra luta, vai em busca. Eu como católico, você como católico, é isso que nós precisamos anunciar. Entende? Toma cuidado. Se você não sabe o que falar, não fala besteira, não fala asneira. Toma cuidado com a sua boca. Tem muita gente falando muita besteira. Talvez é eu e você falando essas besteiras. Então toma muito cuidado. Você que tem falado essas asneiras da vida, que eu e você possamos mudar nossos vocabulários. Eu não sei onde você aprendeu isso, mas toma cuidado de não ser um papagaio repetidor de palavras pessimistas, frases pessimistas. Mas eu e você precisamos acreditar e anunciar a boa nova. Dizer, Jesus te ama, Jesus está em nosso meio. Acredita, confia, entrega nas mãos do Senhor. É isso que eu e você precisamos falar sempre, todo dia, todo instante, todo momento. Fala do amor de Deus, sabe o que fala? Que você e eu falar para falar, que eu e você possam falar que Jesus amamos. Jesus ama toda a família e ele. Fala só isso e pronto.
se você não sabe o que falar. Amém? Nós vamos ler o relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta atenção lá que vamos ler para ti agora, por favor. A incrível devoção de Padre Pio à Nossa Senhora impressionava a todos. Uma devoção mariana que praticava todas as noites era a reza da visita a Maria Santíssima, composta por Santo Afonso Maria de Ligório. Santíssima Virgem Imaculada e minha Mãe Maria, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, a Rainha do mundo, a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje, eu, que sou o mais miserável de todos. Eu vos venero, ó grande Rainha, e vos agradeço pelas graças que me fizestes até agora, especialmente por terdes me libertado do inferno, tantas vezes merecido por mim. Nessas últimas palavras, sua voz fraquejava até as lágrimas, levando à comoção também os fiéis presentes na igreja. Diariamente, não menos que 5 rosários por inteiro foi o compromisso assumido por ele. Mas, na realidade, foram raros os dias em que o capuchinho se limitou a tal número. Padre Mariano Paladino, certa vez, perguntou-lhe quantos rosários rezava. Quase 30, alguns a mais e não a menos. Como você faz? Perguntou surpreso o co-irmão, e Padre Pio candidamente respondeu: e de noite, o que você fica fazendo? Em outra ocasião, o capuchinho acrescentou: eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo: rezar, confessar e girar pelo mundo. Um de seus assistentes pessoais, Padre Marcelino Lacenzaniro, testemunhou que de manhã ele tinha que lavar-lhe as mãos uma por vez, pois Padre Pio nunca queria largar o terço, que amava definir como a arma da defesa e da salvação, doada por Nossa Senhora, para ser usada contra a astúcia do inimigo infernal, e explicava aos que estavam ao seu lado: se a Imaculada em Lourdes e ainda mais o Coração Imaculado em Fátima recomendaram com insistência a reza do Rosário, não significa talvez que esta oração tem um valor excepcional para nós e para os nossos tempos? Livro Padre Pio, O Mistério do Deus Próximo. Autor Savério Gaeta, página 65.